Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O STF voltou do recesso e nós aqui do Sem Precedentes também, depois de um longo período de pausa. E nós já voltamos com muitos assuntos para discutir, porque esse segundo semestre vai ser movimentado no Supremo, seja pelos casos que estão previstos para serem julgados, seja pelas vagas que vão se abrir, pela troca também de cadeiras na presidência do STF. Só para lembrar, Cristiano Zanin tomou posse nesta semana e nós vamos, a partir de agora, conhecer de fato o que é ou quem é Cristiano Zanin, ministro do Supremo, como ele vai se portar. Nós vamos ver a aposentadoria da ministra Rosa Weber, final de setembro, início de outubro, e as discussões sobre quem vai sucedê-la, se vai ser de fato uma ministra ou se o presidente vai seguir com seu critério de indicar alguém da sua estrita confiança e aí sim dificilmente uma mulher para a vaga de Rosa Weber. Temos ainda Barroso assumindo a presidência do Supremo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve deixar o cargo e ser substituído por um novo nome, apesar dos esforços de parte da política para que ele permaneça no cargo, mas nós devemos ter outro Procurador-Geral da República. E nesse semestre, a gente já começa nessa semana com alguns julgamentos que são, na verdade, acho que vão dar a toada do que vai ser até o final do ano a pauta do STF. O primeiro caso sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, também é o julgamento da inconstitucionalidade do argumento da legítima defesa da honra, e nós temos alguns outros julgamentos, e para debatê-los aqui, o time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck e Tomás Pereira. Juliana, eu queria começar trazendo você para a conversa. Nós temos um semestre cheio dessas movimentações, mas alguns marcos nos ajudam, eu acho, a prever como é que deve ser, né? Devem ser esses próximos meses do Supremo. E um desses marcos é a saída da ministra Rosa Weber e, portanto, uma pauta que seja mais a sua cara, né? Uma pauta que tenha mais a feição da ministra Rosa Weber. E esses julgamentos já nesta semana são um exemplo disso, e queria te ouvir o que dá para esperar, portanto, nesses próximos meses no STF. Olá, Felipe, Tomás, Diego, muito bom estar com vocês aqui de novo. Acho que tem muita coisa para acontecer nesse semestre, talvez dê para dividir esse semestre em duas etapas, né? Até a aposentadoria da ministra Rosa Weber e depois da aposentadoria da ministra Rosa Weber, em que a gente vai ter o início da presidência do ministro Barroso e uma nova ministra ou novo ministro no lugar da ministra Rosa Weber. Mas eu me concentraria nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, né? A reta final da presidência da ministra Rosa Weber e o que a gente sabe até agora do que vai ser esse período, né? Como você falou, é uma pauta que pode ser, né, que tenha mais a cara da ministra Rosa Weber, a impressão de um legado, ela deixar uma marca dela no final do tribunal, mas eu acho interessante, primeiro, apontar para o fato de que a gente não sabe que pauta é essa, né? Diferentemente do que a gente se acostumou nos últimos tempos, o calendário do Supremo não foi divulgado até agora, a gente está na primeira semana, né, de retomada do recesso, e a gente só tem a pauta dessa semana e da próxima, né? Há muito tempo que o Supremo não atuava mais dessa maneira, a gente tinha uma maior previsibilidade, o que sugere, né, de outro lado, então essa imprevisibilidade, que talvez haja uma estratégia nisso, considerando que a ministra Rosa Weber é uma ministra que se volta para o institucional, que geralmente, né, garante essa previsibilidade, essa unidade do tribunal. Então, a gente pensar o que tem, talvez esteja por trás do fato da gente não saber exatamente o que vai ser julgado, talvez signifique que, de fato, os casos que vão ser colocados em pauta são casos de alta voltagem política, né? Casos controversos, casos rumorosos, e que a ministra esteja se preservando ao não divulgar desde já que casos serão esses. Essa é uma possibilidade. Claro, haveria outras possibilidades, como, por exemplo, talvez ela estivesse querendo fazer uma definição mais coletiva da pauta e estivesse buscando a aprovação dos demais ministros, mas pelo que a gente viu até agora da pauta, eu ficaria talvez com essa primeira hipótese, né, de casos controversos, casos rumorosos, casos importantes relacionados a direitos fundamentais. Então, a gente está tendo, né, o julgamento sobre descriminalização das drogas, há uma sinalização
né, de que a discussão sobre marco temporal ela pode voltar, e há o caso de aborto, que, como a gente já comentou aqui, foi levado pela ministra Rosa Weber para a presidência, junto com poucos outros casos, inclusive o orçamento secreto, que ela já colocou para julgamento. Então, a gente tem a expectativa de que esse caso vai ser julgado, mas esse caso ainda não foi incluído na pauta. Então, acho, né, do que a gente tem até agora, que talvez essa tendência seja seguida aí nesses próximos 2 meses. Ainda tem Marco Civil da Internet, Juliana, que ela diz que quer pautar também, e você falou bem sobre o aborto, né? Colocar na pauta uma data para o julgamento de descriminalização do aborto já é pré-anunciar uma gritaria, inclusive, e uma pressão do Congresso Nacional, pressão legítima também, né? Na direção oposta do que a ministra Rosa Weber ou do que se espera do voto dela. Tomás, queria ouvir você também. Expectativas para esse segundo semestre, que ponto que você destaca? Olá, bom estar de volta com vocês. Não tem como discordar do que a Juliana falou, né? A primeira coisa, para o semestre, né? Concordando com a divisão que a Juliana colocou, que é a divisão relevante, né? Nós temos uma presidência que se acaba no meio do semestre. Vamos falar mais da primeira metade, que é o que acho que a gente sabe mais. Para a segunda metade tem muita incógnita, né? Nessas transições de presidência, com rápido... Eu imagino, considerando quem é o ministro Barroso, as preocupações que ele tem, que ele vai tentar assumir essa presidência já pronto para jogo, digamos assim, né? Com uma pauta na cabeça, com tudo claro. Mas a gente sabe que, às vezes, o início de presidência tem ajuste, muda de gabinete, você assume novas funções institucionais, vai assumir CNJ, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que tem suas dificuldades, e daí logo em seguida a gente já se piscou, você já está em dezembro, já tem recesso, né? Então, a gente pode pensar em, às vezes, presidências são mais longas ou são mais curtas na prática, para além do período que as pessoas têm, né? O tanto de recesso que elas têm, que momento elas pegam do semestre e assim por diante, né? Na história fala-se do longo século XIX, né? Que o século XIX a gente tem que pensar sobre ele, não pelas datas, né? Mas na prática ele começa antes, com a Revolução Francesa, e ele vai até o início da Primeira Guerra Mundial, né? A gente pode ter também presidências que são mais curtas ou mais longas, dependendo disso, de como que é o recesso, como que é o fim, assim, o que está acontecendo no país, se tem eleição, se não tem, o que você consegue fazer. O TSE está muito ocupado, né? O tipo de coisa que você tem faz diferença para o quanto que um presidente consegue fazer, não consegue fazer na presidência dele de fato. Na primeira metade, eu acho que aquilo que a gente parece não ter dúvida, né? Não digo do que vai acontecer, se o que vai acontecer a gente sempre tem dúvida, mas de intenção é algo que a gente sempre falou, né? Recondo, você deixou isso bem claro, antes da ministra Rosa assumir, que ela levou pouquíssimos casos de relatoria dela para a presidência, né, sabendo que, inclusive, que ia terminar o mandato dela, que o mandato dela como ministra terminaria enquanto no mandato da presidência, ela levou para a presidência a relatoria dela, não deixou para o ministro que assumiu o gabinete dela, apenas casos que ela pretendia julgar na presidência dela. Então, quando a gente fala que o aborto deve ser pautado, tem esse contexto, né? O que a gente não sabe, né? A Juliana falou de descriminalização de drogas, marco temporal e aborto como sendo 3 casos bombásticos, né, do ponto de vista de relevância, de mobilização da direita e assim por diante no país, nos próximos tempos. Aborto deve terminar muito em breve, né? É um caso que, depois de anos e anos de demora, a gente vai falar mais disso, mas finalmente, né, teve uma vista longa, depois uma devolução, teve presidentes que não pautaram esse caso. A gente, inclusive, imagina que um dos motivos que ele não foi pautado tem a ver com quem eram os presidentes naquele período e a prioridade do tema para eles, mas também com ter sido durante a presidência do Bolsonaro e o que isso ia significar em termos de atrito com o governo naquele momento. A descriminalização das drogas deve terminar. Marco temporal é a mesma coisa. Marco temporal, a gente imagina que assim que devolvido, né? Marco temporal, se eu não me engano, quando está com vista para o ministro Mendonça, não é isso? Exatamente. E não foi esse que a própria ministra Rosa, quando ele pediu, a ministra Rosa Weber, quando ele pediu, ela fez questão de fazer, eu gostaria de voltar, ela faz eu gostaria de votar nesse caso. Exatamente. Então, por favor, devolva. Ele falou, vou devolver, e ela falou assim, então, vai devolver mesmo, até porque é regra, né? Tem até então ela quer que devolva, e acho que assim que devolvido ela vai votar, ela diz com todas as letras, ela quer votar nesse caso, ela quer que ele termine, que ela tenha a oportunidade, então acho que não temos dúvida também de que ele deve terminar.
A Bolt eu só chamaria atenção para a gente ter muitas incógnitas em relação a como que vai ser, a estrutura de julgamento, quantos dias vai demorar, né, como que vai ser a organização dos amit, o tempo de fala, tem muita coisa que a gente não sabe sobre como vai ser esse julgamento, e, portanto, quanto vai demorar, mesmo as primeiras sessões, quanto vai demorar, digamos assim, para o fim do voto, quantas sessões serão necessárias até o fim do voto da relatora. Né? Então, pode ser que isso ocupe o Supremo mais do que uma sessão, algumas sessões, mais do que uma semana, talvez. Eu acho até, Tomás, a gente, antes de começar a gravar, estava falando isso, né? Que ministros do Supremo, presidentes do Supremo, nessa situação, podem chamar sessões extra até para dar conta de um julgamento como esse, né? Sim, aquela então, prática de ter, às vezes no próprio dia, a sessão fazer de manhã. De manhã, ter, exato. Às vezes não são vários dias, mas faz a sessão de manhã para ter o tempo para começar, né? Isso, e acho bem provável que isso aconteça, porque, e acho que os ministros também não negariam um pedido da presidente, ainda mais uma presidente que está saindo e que quer limpar a sua pauta. A gente acha que viu isso com o ministro Lewandowski, em que até ele ia votando, ou com algum ministro que se aposentou agora recentemente. Levou vários casos, ele votava e alguém pedia vista, mas só para ele deixar os votos consignados já. Então, acho que provável que a gente tenha algum comportamento desse também da ministra Rosa, de chamar sessões extras. E esse é um bom gancho para eu terminar o que eu ia falar sobre esses casos, né? Por mais que exista uma expectativa de que esse caso vai ser pautado, a ministra Rosa Weber sinalizou de todas as maneiras que ela vai fazer isso, a gente tem a expectativa, a gente não sabe o quando, acho que em parte pelo que você já sinalizou, pode ser uma questão estratégica de não antecipar com muita antecedência quando vai ser essa data, porque a gente sabe que é um tema polêmico, talvez isso diminua manifestações, né, de que ocupem Brasília, né, de algum tipo, acho que pode ter uma questão estratégica em relação a isso, né, não ser chamada algum tipo de enfim, nós vimos o que aconteceu recentemente, inclusive com manifestações extremas em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Então, pode ser que tenha alguma estratégia desse tipo, mas a gente sabe que vai ser pautado, mas eu não tenho, a gente não sabe, e eu, inclusive, tenho grandes dúvidas de que esse julgamento vai terminar logo. Eu acho que tem uma probabilidade desse julgamento, né, a ministra Rosa Weber votando, talvez. A gente não sabe, talvez alguém queira antecipar tal imediatamente para aumentar o placar, não ser um voto, isso pode acontecer, mas existe uma probabilidade muito grande de que alguém já peça vista meio rápido, inclusive algum dos ministros mais jovens que chegaram agora. E daí, claro que com o sistema novo de devolução, isso talvez não signifique que esse caso vai ficar parado para sempre, ou que vai demorar uma década para ser julgado, mas pode ser que demore algum tempo. A gente também já colocou uma expectativa, e isso fecha conectando os dois temas, que o próximo ministro que assume, que é o ministro Barroso, é um ministro que também tem interesse em que esse caso seja julgado, também tem interesse em julgar sobre votar nesse caso, né? É um ministro que tem todo interesse em movimentar, né, esse processo, digamos assim, que ele não seja esquecido numa gaveta de jeito nenhum. Então, mesmo com a troca da presidência, tendo um novo presidente que deve estar alinhado com essa preocupação, eu acho que a gente vai ter uma pressão institucional da presidência para que os prazos sejam cumpridos, as vistas sejam devolvidas, e por mais que a gente tenha múltiplas vistas, ou por mais que o prazo máximo de vista seja devolvido, por mais que a agenda do Supremo seja complicada, entra recesso, essas coisas acontecem, a gente talvez veja mesmo o fim desse julgamento, digamos, nos próximos 2 anos e meio, né, antes do final da presidência do ministro Barroso. Acho que talvez a gente, até porque ele também vai querer votar nesse caso, talvez ele queira, e eu acho que ele vai ter essa pressão para isso acontecer. Mas, dito tudo isso, é possível que simplesmente a gente veja o início desse julgamento, mas ele não termine tão logo, né? Algumas pessoas talvez tenham uma expectativa, o Supremo vai decidir isso, sei lá, no próximo semestre, ou em setembro, né? Como se em setembro fosse ter início, meio e fim. Menos. E eu tenho sérias dúvidas em relação a isso, então a gente talvez continue falando em próximo semestre, né? O primeiro semestre de 2024, talvez a gente esteja aqui de novo falando qual que é a expectativa, e talvez daí sim a gente esteja falando sobre terminar o julgamento ou algo do tipo. Pode ser que seja isso, na verdade, que esteja no futuro. Só um detalhe aqui, Tomás, e durante a posse do Cristiano Zanin nesta semana, eu que já acompanhei várias posses, né, mas eu percebi nessa daí, especialmente depois do governo Bolsonaro, um clima de certa festividade no Supremo, aquele clima mais leve no tribunal, né, de um governo mais que sabe dialogar melhor com o judiciário está muito vinculado agora ao executivo em algumas pautas. Então isso a gente percebeu. Só que essa agenda toda do segundo semestre vai reavivar um outro movimento que não está morto, a gente sabe que não está morto, né, de crítica ao Supremo. E a gente já começa a ver isso
mas a gente deixa um pouquinho mais para frente com esse julgamento de descriminalização das drogas. Então, nesse segundo semestre, eu acho que o Supremo, que no primeiro semestre estava muito tranquilo, apesar do 8 de janeiro e tendo que lidar com isso, mas estava muito tranquilo em relação a essas pressões ideológicas, acho que no segundo semestre isso vai crescer de novo. Diego, suas apostas agora para o segundo semestre de 2023. Pegando essa última coisa que você falou, Felipe, das relações entre o Supremo e o governo, que estão muito boas, né, no momento. Acho que o fator Bolsonaro e punição, investigação e punição desenvolvidos nos ataques à democracia, sem dúvida unifica, né, aproxima as relações do governo com o tribunal, mas acho que tem mais do que isso, né? Esse é um governo que sabe lidar com o tribunal, tem ministros que já tinham canais abertos, né, e agora esses canais estão sendo bastante ativos, a relação parece estar muito boa. Acho que essa lua de mel tem alguns quebra-molas aí no caminho nos próximos meses, né? Então, por exemplo, um caso como aborto, que, diga-se de passagem, acho que me parece o tipo de problema que um tribunal constitucional tem que enfrentar. A resposta que vai dar, aí varia, mas se um tribunal constitucional não pode discutir esse tipo de coisa, é difícil imaginar para que serviria. Mas acho que esse caso, porém, vai ser um teste interessante, porque o Brasil mudou, né? Não é decidir esse tema. Claro que há 15 anos, talvez o Supremo não decidisse esse caso, ponto. O Supremo mudou, o Supremo está mais aberto, o Supremo está mais confortável, com decisões mais arrojadas, envolvendo direitos fundamentais e igualdade, não é de hoje. Mas a política brasileira ficou também um terreno mais delicado para esse tema, né? E vai ser interessante ver como é que o governo vai reagir. Então, quando o Supremo puxou para si a responsabilidade de decidir em 2011 o caso da união estável uma afetiva, né, a gente via que a postura do governo, na época era o governo Dilma, né, mas o governo tinha uma postura que era favorável ao tema, né, não tinha assumido uma liderança, mas tinha sinalizado positivamente. A questão é saber como é que vai ser agora esse governo do Partido dos Trabalhadores com um Lula num Brasil que é muito diferente do seu último governo. Como é que ele vai lidar com esse tema? Sim. E um governo que está muito preocupado para o futuro, para o presente e para o futuro eleitoral, com uma camada, com os evangélicos. Exatamente. Então, esse é um governo que pode chegar daqui a 2, 3 anos e está caminhando para um centro. E quando você menciona isso, eu fico imaginando que esse governo vai ter várias posições em relação a esse tema. Sim. Como diz no parlamento, né, vai liberar a bancada, assim, não vai ter uma posição de governo. Vai ter um monte de gente falando sobre o assunto e não sei se o presidente vai falar algo. Provavelmente vai ter aquela saída fácil de dizer a decisão está com o Supremo, não vou me manifestar, o caso está em julgamento, mas não sei se o governo vai ter uma posição sobre isso. Acho que nós vamos ver várias. São três cenários, né? O governo não tem uma posição, que já aconteceu no caso, por exemplo, do enfrentamento do Supremo da constitucionalidade da lei de anistia, né? Ali há uns 13 anos, isso era um tema que o governo também tinha pessoas diferentes dentro do governo com temas com posições diferentes. Exatamente. Só que agora eu acho que talvez seja, Felipe, um passo além disso. Talvez o governo sinta necessidade, do ponto de vista eleitoral, de mandar algum tipo de sinalização, né, mais oficial do governo. Estou especulando, né? Será que os cálculos eleitorais vão fazer, e a preocupação com o eleitorado evangélico vai fazer com que o governo tenha que sinalizar alguma coisa, não precisa ser forte, não precisa ser criticar a decisão, mas talvez seja aí uma cunha possível nessa relação entre o governo e o Supremo. E sabemos que o governo tem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, por exemplo, né, se manifestou publicamente defendendo as medidas adotadas nesse inquérito contra, né, as pessoas que haviam agredido a família do Alexandre de Moraes. Então, a gente está vendo essa dinâmica, né, de atores do governo indo a público defender decisões que são controversas, tem críticas a favor, e o governo está adotando uma posição dizendo que é preciso ir a público defendê-las. Como é que vai acontecer isso nesse grande tema que é o caso do aborto, né?
E eu apontaria também que a situação normal do Supremo para decidir esse tema já ficou difícil, e ficaria difícil em qualquer lugar do mundo, né? Considerando o contexto global de ascensão de uma extrema-direita que é mais conservadora nesses temas e que mobiliza as pessoas em função justamente dessas decisões. E é inevitável que o Supremo tenha que enfrentar essa questão. A questão é como que o tribunal se prepara para isso. Acho que os efeitos daquela resolução da ministra Rosa Weber, que a gente já tinha mencionado, acho que vai ser fundamental para isso, né? Talvez a gente não sinta os efeitos agora, mas um tribunal em que tem menos notícias sendo geradas semanalmente de decisões individuais, em que o plenário fica silente e às vezes ministros intervêm nos outros poderes de maneira bastante agressiva por decisão individual, acho que conforme isso vai sendo de alguma forma contido pelos efeitos dessa resolução, me parece que é o tribunal se armando no melhor sentido possível, né? Se armando de institucionalidade para conseguir enfrentar temas que vão ser difíceis. O Supremo vai ser muito criticado, o que quer que decida com relação a esse tema, precisa se preparar para isso. Ju, antes de passar a palavra para você, deixa eu só fazer um comentário sobre isso que o Diego mencionou agora. A gente teve um evento com o ministro Gilmar Mendes, Diego, e ele mencionou que as duas medidas regimentais feitas pela ministra Rosa Weber, ou na gestão dela, foram fundamentais para mudar a percepção pública, ou para começar a mudar a percepção pública em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso que você está dizendo foi repetido nessa semana pelo próprio ministro Gilmar, dizendo isso daí é super importante para que o tribunal volte a ter uma cara mais de instituição colegiada do que essas pequenas unidades. Juliana, voltando a falar de Supremo e política. O Diego está apontando essa tensão, né, essa rusga, esse conflito que pode aparecer na relação governo e Supremo, e claro que, considerando os temas que a gente sabe, né, que estão em discussão, de criminalização das drogas, marco temporal e potencialmente aborto, talvez uma rusga não tão grande, porque a gente entende que o governo talvez tenha um certo alinhamento com os posicionamentos que podem vir a ser adotados pelo Supremo, mas acho que essa é uma tensão normal, né, de uma democracia constitucional, que tem a ver com o tipo de questão que está sendo discutida e a função da corte, né? Então, ainda que fosse um governo que eventualmente fosse contrário a essas pautas, na medida em que o Supremo está decidindo favoravelmente a direitos fundamentais, sobretudo favoravelmente a direitos fundamentais de minorias, se a gente pensar descriminalização das drogas como uma minoria, pessoas encarceradas ou usuários de droga, marco temporal, povos indígenas, aborto, mulheres, é normal que isso vai gerar uma reação eventualmente de uma maioria, que talvez não numérica, mas política, que está descontente com esse tipo de avanço. E que é expressiva, né, Juliana? E que é expressiva, né? Mas acho que essa é a função normal do tribunal, e como vocês mencionaram, o tribunal se capitalizar em termos de capital institucional para enfrentar isso é crucial. Agora, o que eu acho interessante é a gente pensar que se o conflito com a política se dá nessas bases, ou atrito com a política, e que pensando no governo, mas também no Congresso, acho que isso é o melhor que a gente pode querer, e o Supremo ter a altivez de decidir conforme os direitos fundamentais. Mas é interessante pensar que essa pauta, embora envolva dimensões políticas, não inclui até agora o que a gente sabe, o que a gente espera, né, como não sabemos ainda o que vai ser incluído, interferências na política em si, né? Então, são questões que levam a uma controvérsia política, que tudo bem, estão na ordem do dia da política, mas não há processos até agora pautados, até onde a gente sabe, que envolvem interferência nos poderes políticos, como a gente viu no passado recente do Supremo, seja interferências envolvendo membros de outros poderes individualmente, mas institucionalmente. Então, acho que o último caso que a gente teve desse tipo, talvez esteja me escapando algum, foi o próprio orçamento secreto, né? Que era uma grande tensão entre organização dos poderes e que envolvia uma redistribuição ali de poderes e, em alguma medida, uma interferência em algo que o legislativo estava operacionalizando.
Então é interessante pensar que talvez nesses próximos meses essa não seja a tônica. Esse tipo de interferência, claro, vai ser uma discussão política pelos temas que estão envolvidos, mas não casos que envolvem interferência direta na política, talvez eleições, temas desse tipo, a princípio, não estão no horizonte. Tomás. Eu acho que isso é conectado com isso, né? A gente chega talvez no caso da semana, né? Que é o Supremo decidindo sobre descriminalização de drogas. Eu acho que algo interessante nesse caso é chamar atenção para algumas dessas tendências que a gente já estava falando, até mencionou antes, mas que aparecem no que a Juliana falou, né? O autocontrole que o Supremo tem e que é particularmente grande, comparado, inclusive, com outras coisas constitucionais no mundo, sobre quando decidir, quando terminar de julgar um caso, né? O caso de descriminalização das drogas é um caso que está no Supremo, iniciado, com julgamento iniciado, com voto há anos, né? E que agora a gente tem uma perspectiva dele terminar, né? É um tema que claramente polariza a sociedade, que a gente sabe que pode ser utilizado como alimento para discursos contra o Supremo, e assim como para alimento para mobilização eleitoral política em apoio de certos candidatos, onde funciona das duas maneiras. E o Supremo, naturalmente, não é anormal que o ministro Supremo pensem sobre isso, né? O que é curioso, é claro que cada ministro Supremo vai ter sua própria teoria, né? Cada ministro Supremo vai ter sua estratégia, sua análise, sua imagem sobre qual que é o melhor momento ou não para terminar isso. Mas o que eu chamaria a atenção é que esse é um caso que tem menos divisão no Supremo do que a gente esperaria, talvez, né? Então, se a gente for comparar descriminalização de drogas e o que a gente espera para aborto, parece que o tema do aborto é um tema que vai dividir o Supremo mais significativamente do que descriminalização de drogas. Inclusive, a gente vendo ministros votando juntos nesse caso, e às vezes a discordância aí é quase que está todo, pelo menos por enquanto, todo mundo concordando com a descriminalização, discordando com como, o que, quando, né, qual é o parâmetro e assim por diante. Inclusive ministros que, pelo menos no imaginário popular, as pessoas imaginariam como estando em lados opostos, né? Então você tem o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Luiz Fachin, o Luiz Barroso, todos esses ministros em grande medida concordando. O Gilmar Mendes, inclusive, é o que mais amplia a descriminalização de drogas para além da maconha, algo que às vezes são os ministros que são vistos, às vezes, na percepção de novo público e política, como mais ativistas e mais progressistas, digamos assim, que reduzindo o caso apenas para decisão sobre maconha e assim por diante. O ministro Alexandre de Moraes pode falar isso, que foi ministro da Justiça, foi secretário de Segurança Pública, tinha uma percepção pública como sendo alguém punitivista nesses temas, inclusive, né? Não tem como, acho que tudo bem, não, acho que não tem como não mencionar a imagem pública dele cortando pés de maconha numa operação da polícia, quando ministro, né, com falas sobre a erradicação da maconha na América Latina e coisas do tipo. Então, eu acho que a gente vê um Supremo mais alinhado nisso, discordando às vezes sobre como, de que maneira, né? Não estou dizendo que não vai ter voto vencido, não estou fazendo esse tipo de prognóstico, até porque eu não faço prognóstico de placar, mas me parece que é um tribunal que tem algum consenso sobre que tem que fazer alguma coisa, e que o Supremo tem um papel sobre isso, e que o papel passa por algum grau de descriminalização. Agora, e eles estão discordando sobre, né, se vai ter parâmetro, quantos gramas, né, enfim, e coisas Tomás, eu queria só fazer uma pergunta sobre esse caso, me permita te interromper, claro. Que é só o seguinte: o que a gente começa a ouvir muitas perguntas até de assinantes aqui do Jota, o que é papel, até onde vai o papel do Supremo nesse julgamento? O que você acha? É interessante você fazer essa pergunta. Eu acho que há concepções diferentes possíveis sobre qual é o papel do Supremo. Eu acho que a gente pode discutir sobre se eles próprios têm uma visão coerente sobre isso. Acho que, no mínimo, dizer que a lei tem que ser aplicada da maneira como ela foi prevista, né, no qual já há, né, uma despenalização, pelo menos, da posse, ou uma atuação, é o mínimo, digamos, que você não precisa ser nenhum ativista em relação a isso, né, uma visão nem um pouco ativista, ou pouco ampliativa dos poderes do Supremo para você pensar sobre isso. Dá para ampliar um pouco mais e discutir a desigualdade na aplicação dessa lei, e a desigualdade na aplicação dessa lei poderia ser
uma causa para sua inconstitucionalidade, né? A aplicação sistematicamente discriminatória de um instituto de direito penal, em que algumas pessoas são punidas de maneira diferente de outras, pode gerar uma inconstitucionalidade no nosso sistema. Existe uma visão ainda mais ampla disso, né, que também seria papel, não só do Supremo, mas de um tribunal constitucional, que seria uma concepção sobre liberdade, sobre autonomia, na qual coloca uma posição mais genérica sobre a possibilidade ou não de se punir alguém por comportamentos que dizem respeito apenas a si próprio, digamos, né? A utilização de drogas, o consumo de drogas, equiparado, por exemplo, a outras substâncias que podem fazer mal, cigarro, bebida e assim por diante, e a ausência do Estado. Então, é possível imaginar cortes constitucionais e um Supremo olhando de maneira diferente para esse papel, e todos eles dentro do seu papel, não dá para dizer que não seriam. Então, tem diversos graus. O que eu acho que a gente vê, às vezes, no Supremo é que, em temas diferentes, parece que o Supremo se sente mais confortável com exercer um do outro, e isso talvez tenha a ver mais com dois tipos de coisas, né? Qual das duas predomina é uma coisa para análises específicas de artigos empíricos, que às vezes pode ser a simpatia deles, pessoal, com um tema mais do que o outro, ou seja, a concordância com eles, pessoal, com uma determinada política, digamos assim, ou considerações estratégicas deles considerarem o que eles acham que dá para fazer, qual é o limite do que dá para fazer, até onde eles podem ir sem ter uma reação política muito grande, seja do legislativo diretamente, seja eventualmente do eleitorado, que poderia chegar depois, posteriormente, né, uma onda, uma eleição que eleja pessoas com uma pauta anti-Supremo e assim por diante. Então eu acho que as duas coisas estão se movendo aí. Então é possível imaginar o Supremo atuando dentro dos seus papéis de maneiras muito diferentes nesse tema. Eu acho um tema em que, de novo, como o Diego disse, eu acho também um dos temas que não dá para dizer que não é para o Supremo estar atuando em relação a um tema desses. Agora, seria importante que o próprio tribunal tivesse coerência, consistência, que os votos deles, que eles fossem capazes de conversar entre si mesmos de uma maneira clara sobre o que eles estão fazendo nesse caso, o que eles deveriam fazer, e sendo coerentes em casos diferentes, porque o que eu acabei de falar aqui também vale para a discussão sobre aborto, também vale para a discussão sobre marco temporal, também vale para várias outras discussões que a gente tem no Supremo que envolvem direitos fundamentais. Mas, Tomás, eu acho que eu vejo o caso um pouco diferente de você, porque você mencionou uma certa concordância, até comparando talvez com o aborto, uma concordância maior nesse caso. Talvez seja uma concordância maior, mas eu tenho a impressão que esse caso está sendo um pouco retratado até esse momento como se tivesse mais concordância do que efetivamente tem. Eu acho que o Supremo está forçando uma concordância, sem dizer que isso é ruim, é uma maneira de aglutinar e de levar em conta o processo deliberativo, mas eu acho que se a gente for olhar os votos proferidos até agora, os 4, eles são bem diferentes. Né? O ministro Gilmar Mendes, inicialmente, estava declarando a inconstitucionalidade do artigo da lei. Né? E o que o ministro Alexandre de Moraes está propondo é aplicação efetiva do artigo da lei, e aí com o estabelecimento de parâmetros para tornar essa aplicação mais objetiva. Então, eu acho que é bem, bem diferente nesse sentido com relação ao resultado. Claro que ambos envolvem, e aí é engraçado o caso também ser retratado como descriminalização das drogas. Claro que esse é o objeto, mas não é descriminalização das drogas ou do posse pelo Supremo, né? Isso foi feito, não a descriminalização, mas como você mencionou, a despenalização pelo Legislativo. Então, isso está em vigor. O que o ministro Gilmar Mendes estava propondo lá no início era tirar isso de qualquer seara penal, né? Tirar do âmbito penal, e por isso considerava que o artigo era inconstitucional, e não só a maconha, as drogas em geral. E aí você tem o voto do ministro Barroso, que vai falar, olha, o caso é sobre maconha, eu não vou me pronunciar sobre outras drogas, então já tem uma diferença significativa aí, e você tem o voto do ministro Alexandre de Moraes, que vai dizer, olha, o artigo da lei está ok, o problema é a aplicação, essa aplicação recai desproporcionalmente sobre certos grupos da sociedade, né? Ele fala pessoas negras, pessoas de baixa escolaridade, pessoas jovens, e vamos estabelecer parâmetros para que isso não aconteça. Então, eu acho que tem uma concordância no sentido de que ninguém está dizendo que a lei protege excessivamente o usuário, né? Está todo mundo concordando que a lei ou está bem, ou que em tese, certo. Ou que tá tudo certo. Exato, ou que tem que avançar mais ainda na proteção do usuário até agora. Então,
me parece que, assim, tem uma certa divergência e eles estão trabalhando em construir uma unanimidade, uma concordância, pelo menos dessa ala que está alinhada com essa visão. E, Juliana, interessante que é um trabalho para construir uma concordância interna, né? E fica bem ausente desse cenário, me parece, o Congresso e outras autoridades que poderiam contribuir com essa regulamentação. Uma coisa que me chama a atenção nos votos que a gente tem até agora, especialmente no do Alexandre de Moraes, né? Acho que o do ministro Alexandre é um sinal dos tempos, se a gente compara com que outros votos, como o do ministro Fachin, fizeram em 2015. O voto do ministro Fachin estabelecia um prazo de 90 dias para que o Congresso e outras autoridades estabelecessem esses critérios, né, mais claros para determinar que quantidades poderiam ser levadas em conta para determinar se era posse, nos termos do artigo 28. E essa é uma ideia que se perdeu no debate, né? A ideia de que o Supremo poderia virar e falar, olha, tem um problema grave aqui de aplicação da lei. Autoridades que criaram a lei precisam fazer alguma coisa a esse respeito. O Ministério da Justiça vai criar regras específicas, vai regulamentar especificamente esse artigo, o Congresso vai colocar esses parâmetros na lei. Essa ideia se perdeu completamente. E o ministro Alexandre de Moraes prepara a sua intervenção no voto falando da sua experiência como secretário de Segurança Pública, ministro da Justiça e promotor. Sem dúvida, dos ministros do Supremo, talvez, do ponto de vista individual, ele seja o que mais tem conhecimento e experiência com esses temas. Mas a questão é institucional, e não é uma questão de expertise apenas, é uma questão também de legitimidade, né? Qual autoridade que deveria traçar essa linha fina, usando dados de todo o Brasil, não só de São Paulo, como é o estudo que o ministro Alexandre cita, né, ouvindo outras opiniões, outros estudos, o Congresso é um espaço melhor para isso. Ouvindo, né, né? Profissionais de saúde também, né? Para saber ouvindo profissionais de saúde, e veja, aí, né, podem dizer, mas o Congresso não fez, mas a decisão não tinha sido tomada ainda, demorou para caramba, é verdade, por causa do Supremo, porque o processo é de 2011. Esse processo chegou no Supremo em 2011 e está sendo decidido em 2023. O primeiro voto é de 2015. Então, o Supremo não tem autoridade moral para dizer que o Congresso demorou para tratar desse tema nesse ponto. Então, me parece que seria o mínimo você tentar antes dizer, tentem resolver o problema, e se vocês não resolverem, a gente vai ter que dar alguma resposta para isso. Mas, Diego, me perdoe para discordar Sim. de você num ponto sobre isso. O Congresso sabia do problema. E sabia que tinha responsabilidade por resolvê-lo também. Não precisa o Supremo ser bedel do Congresso para dizer, vocês têm que resolver. Não tinha nenhuma movimentação. É claro que o Supremo poderia pressionar institucionalmente e falar, resolvam, porque isso está gerando uma outra consequência. Mas eles sabiam que estava gerando essa outra consequência. É verdade. O problema é que isso vale para 100 outros temas que estão na pauta do Congresso. Esse argumento é válido, mas ele prova demais. Porque aí o Supremo poderia, para qualquer tema, virar e falar, vocês já sabiam que o problema existia, não fizeram nada, então é comigo. Eu acho que houve uma época em que o Supremo tentava usar esse mecanismo do prazo, né? E essa época não foi em 1990, foi ontem. Parece que a gente foi muito rápido de uma tentativa de experimentar com outros instrumentos, até para que o Supremo, voltando ao ponto de abertura da nossa conversa, até para que o Supremo se proteja de críticas, muitas vezes injustas, de que não deveria estar se metendo nessas questões. Esse é um tema que o Supremo tem que se meter, sem ter a menor dúvida disso, um problema nacional de aplicação da lei. Agora, se meter é compatível com muitas coisas, muitos procedimentos, muitos graus de detalhe, de definição. Me parece que era possível ter uma conversa institucional com o Congresso, com um prazo sobre esse tema, e até aqui, o único voto que mencionou isso foi o Fachin. Pois é, a Juliana estava mencionando isso aqui no nosso chat privado aqui, que você tinha falado disso, né, Diego, antes da gente começar, que o Fachin era o único que falava de um prazo para que houvesse uma definição por fora do Supremo, né, desses limites do que seria a quantidade que configuraria o uso pessoal. Sim, havia essa medida em um dos votos e não foi retomada na discussão agora. Eu acho que seria importante, novamente, deixar muito claro, não é dizer esse é um tema para o Congresso, é que essa parte da definição de critérios nacionais adequados, né, considerando a experiência que já existe, experiência ruim de aplicação dessa regra, me parece que era importante dar uma chance, faria sentido, eu não consegui ver por que isso não foi feito. Não necessariamente do Congresso, né? Mas não necessariamente do Congresso, pode ser do Ministério da Saúde, por exemplo, da Justiça, Ministério da Saúde.
Não precisa ser do Congresso necessariamente. Acho que é mais um sintoma, né, de um processo que do Supremo não vê mais, né? Nós falamos disso de várias maneiras, em vários casos, de várias dimensões, vários trabalhos, né? Eu e Tomás escrevemos sobre isso, um artigo há muitos anos. O Supremo vai se perguntando apenas qual que é a melhor resposta para o problema, né? A ideia de que tem outras instituições que podem contribuir, que devem ter a sua competência preservada em alguma medida, ela vai ficando em segundo plano, exceto quando há uma crise. Mas se você chega na crise, né, num processo em que você não foi acostumando as pessoas ao longo do tempo de que isso é normal, fixa prazo, não passou o prazo, aí a gente decide, é muito mais difícil você enfrentar essas tensões quando elas aparecem na sua forma mais crítica. Mas, Diego, eu acho que nesse tema, não exatamente discordando de você, mas retomando o que eu estava falando antes, eu acho que talvez faça mais ou menos sentido esse tipo de expectativa que você está colocando, dependendo do tipo de decisão ou tipo de fundamentação para a decisão do Supremo, né? As duas coisas se relacionam. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, talvez se fosse uma decisão nas bases de direitos fundamentais, estrito, né, que estivesse dizendo não sobre, né, como a política pública ela mas que estivesse falando assim, olha, existe uma concepção de liberdade, de autonomia que existe na Constituição brasileira, que estabelece a impossibilidade de criminalização de condutas que não causam dano a terceiros, e a gente vai entender, porque claro que existe um argumento de que drogas, de alguma maneira, tem dano na sociedade e tal, não estou deixando de lado, mas, e a gente vai compreender que, nesse caso, a posse claramente é uma conduta que você não está causando dano a ninguém, ela não pode ser tratada pelo direito criminal, não é essa esfera para ser tratada, assim por diante. Talvez uma decisão como essa não precisasse do tipo de diálogo que você está pedindo aí. Acho que eu chamaria a atenção que essa não é a decisão que o Supremo está dando. Então, talvez, acho que as duas coisas se relacionem, né? E, inclusive, para quem está, né, acho que a gente está falando sobre isso, né, falando sobre o Supremo, superliberal e tal, super progressista, não é exatamente isso que esses ministros estão fazendo. A decisão realmente progressista e liberal mesmo, eles são estritamente liberal, né? Uma coisa que pensando assim no espectro político, né? Uma coisa que você pode, visão qual você pode chegar, talvez citando Stuart Mill, né? Você vai estar citando autores críticos marxistas do século 20, 21. Você pode tomar uma decisão com mais um liberalismo clássico para chegar nesse tipo de decisão. É uma decisão que está disponível para o Supremo, e talvez esse tipo de diálogo numa decisão como essa talvez fizesse menos sentido, né? Eu concordo. Concordo. Acho que o meu ponto vale mais para o voto tipo do Alexandre, você tem razão. E daí sobre isso, você chama a atenção que num outro tema que temos que a gente já deu aula junto, inclusive, né, processo decisório no Supremo, é uma disciplina que a gente dava, que trabalha muito com como o desenho da instituição afeta como que as decisões são tomadas, o tipo de resultado, né? Tipo, uma coisa meio... O processo pelo qual você faz uma coisa afeta o produto no final, né? Acho que isso vale para engenheiro de produção, vai concordar com a gente, não precisa saber sobre o Supremo. E tem essa peculiaridade, o que a gente está vendo nesse julgamento, que é o Supremo decidindo sobre isso, e os votos trazem o tipo de discussão que em outras tribunais seriam feitas em discussões a câmeras fechadas sem esse grau de formalização, né? Você fala a palavra para cada um fala, ó, eu acho, então, a minha linha tende a ser nesse sentido, eu acho que, né, não pode ter crime que a criminalizar nenhuma conduta que não cause dano a terceiro, um outro ia falar, não, eu acho que a questão é desigualdade, a gente tem que estabelecer parâmetro, um outro ia falar, então eu acho que tem que ser para todas as drogas, o outro não. Esse tipo de arranjo ia ser feito nesse momento, mesmo que depois tivesse uma formalização dessas posições em votos que vão ser anunciados, que vão discordar entre si, você vai ver essas discordâncias. O que é curioso no processo supremo é que cada voto desses anuncia esses parâmetros, não só para o mundo, mas para eles próprios, numa ordem estrita, com grau de formalização, em que, na verdade, a gente está falando isso, mas a gente não tem a menor ideia de como vai ser o resultado final desse julgamento, porque como a Juliana também chamou a atenção, no final tem uma diferença grande fazem, né? Isso vai ser o finalzinho do julgamento. É como se a gente vai ver isso no final e não no começo. Acho que é isso que eu tô chamando. Exatamente. Depois de todo mundo ter feito esses votos formais dessa maneira, no finalzinho vai ter aquele momento de, tá bom, mas como é que a gente decidiu aqui mesmo? Como é que vai ficar escrita essa tese? Quem é que concorda com quem? E eles vão meio que se definir nos últimos, talvez 15, 20 minutos desse julgamento, de dias e de anos, a gente vai ver isso. Então tem um pouco, a gente não sabe nem exatamente onde que esse julgamento vai terminar, né? Se a linha vai seguir meio que no final das contas o que o ministro Alexandre de Moraes está seguindo, se as pessoas vão seguir mais a linha do ministro Gilmar Mendes, se as pessoas vão seguir mais a linha do ministro Fachin,
é uma Ou coisa se que, vai na aparecer verdade, uma outra na verdade, posição ainda, né? a gente imagina que vai aparecer outras posições, acho que é provável que tenha mais alguma posição, inclusive menos que diga que está tudo bem, talvez a gente tenha alguma opinião dizendo que o Supremo não tem que fazer nada em relação a isso, que isso é problema para o juiz individual e que o Supremo tem que fazer nada. Ou apelo ao Congresso Nacional. Mas o que eu quero dizer é, isso é também uma peculiaridade. Então, para quem acompanha o Supremo, para quem acompanha o nosso podcast, isso talvez seja um tema que já esteja familiarizado, mas é algo que a gente vai... É peculiar, assim, porque eles estão citando decisões de outros tribunais no mundo, tem um elemento também que esses outros tribunais no mundo não decidem dessa maneira. Então, esse momento, no meio do julgamento que a gente está, ele está no momento em que os outros ainda não vão falar, eles não vão falar agora, eles só vão falar no final de novo, né, sobre o que concordam, não concordam, ou como que eles vão ajustar seus votos para formar maiorias ou minorias num julgamento como esse. Para a gente fechar, eu queria chamar a Juliana para apenas um fato da semana e a gente concluir. Juliana. É um fatinho do recesso, que foi a liminar que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, ad referendo, então individualmente, num caso sobre moradores de rua. Então, um caso importante que foi proposto pelo PSOL, Rede e o MTST. É interessante que tem uma discussão sobre legitimidade ativa do MTST, isso foi levantada ao longo do processo, mas na decisão dele isso não é diretamente abordado. E tem a discussão sobre o conteúdo em si, que tem a ver com o desenvolvimento de uma política, né, de atenção para a população em situação de rua. Então, envolve direitos fundamentais muito relevantes, importantes, mas a decisão tem um dispositivo super interessante, porque envolve a elaboração de plano pelo Executivo Federal, envolve criação de instrumentos de diagnóstico, elaboração de programas de capacitação, tem não só direcionados ao Poder Executivo Federal, mas também municipal e estadual. Então, é uma decisão complexa, né, e que eu acho que tem que estar aí no nosso radar, porque, inclusive, seguindo as novas regras, né, ele deve ser submetido em breve ao plenário e, pelo menos, ao plenário virtual, né, para que os outros ministros se manifestem com relação a essa liminar, que trata de um assunto extremamente importante, mas complexo também, e o seu próprio dispositivo revela isso. Já teve um encontro, inclusive, Juliana, de prefeitos, da Frente de Prefeitos com Alexandre de Moraes, para saber, já para começar a executar essa decisão, para tentar entendê-la. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck e Tomás Pereira. O Sem Precedentes está de volta, enfim. E a gente volta já na próxima semana, novamente discutindo o Supremo e Constituição. Até lá. Até lá. Próxima. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.